Aula de desenho número 7. Agora a gente vai falar sobre como desenhar mãos. A gente começa a entrar agora numa parte um pouco mais complexa, né? Desde a última aula a gente já está indo para um pouco mais complexo, com a anatomia do corpo completa, né? Mas as mãos, elas são muito complexas. Porque, pensa comigo, você vai desenhar uma mão, a mão ela pode se comportar de muitas maneiras. Então é muito difícil prever, né? Vamos dizer, um rosto, você consegue meio que prever. Então vamos supor que tem um rosto. Você sabe que se ele estiver de frente, a gente vai ter um nariz aqui, um olho aqui, né? E a boca. Se ele estiver de lado, provavelmente a gente sabe que ele vai estar mais ou menos assim, né? Se ele estiver olhando para baixo, talvez ele esteja mais assim, né? Certo? Olhando para cima, talvez a gente tenha algo meio assim, não é? A gente tem como prever mais ou menos o que vai acontecer com o rosto. A mão já é bem mais complicada. Então, eu vou ensinar aqui um jeito de visualizar a mão e de compreender a mão, para que depois você possa estudar isso por conta própria. Por quê? Porque o aprendizado de desenhar a mão vai ser eterno, assim, sabe? Você vai ter que estar sempre estudando, sempre desenhando, desenhando, se desafiando, né? Tentando desenhar a mão de várias perspectivas diferentes, com vários ângulos e tudo mais. A gente vai ter uma aula depois para falar um pouco sobre perspectiva, para aprender melhor a como colocar objetos em perspectiva. E a gente vai aprender a desenhar o corpo também dentro dessas grades de perspectiva, né? Então vamos começar. Eu estou com essa imagem aqui. Vamos observar uma coisa chamada gestury, que é, em inglês, né, gestury, do português é gesto mesmo, né? O que é o gesto da mão? O que a mão, como que a mão mais ou menos se comporta, né? Primeira coisa que a gente vai observar que aqui na ponta dos dedos a gente tem uma forma de arco acontecendo, tá vendo? E esse arco, ele se repete algumas vezes. Então a gente tem esse arco aqui, a gente tem esse arco aqui nessa parte também, né, das dobras medianas do dedo. A gente tem esse arco aqui também, ó. E a gente também tem, se a gente, eu gosto de simplificar desse jeito, né, que a gente marca apenas esses três pontos de juntas. Mas aqui o dedo também faz mais uma outra dobra aqui, né? Então a gente teoricamente teria um a mais aqui, mas eu vou resumir para ficar mais fácil de entender. Então, a primeira coisa que a gente vai desenhar, que a gente vai entender quando a gente for desenhar a mão é que ela tem sempre esse formato de arco. Então, mesmo se a mão estiver aberta ou fechada, a gente vai fazer alguns exemplos, vocês vão entender. Então, o que acontece? Outra coisa que a gente precisa entender sobre a mão. O formato dela aqui, ó, tem esse fluxo aqui, ó. Entendeu? Ela é como se fosse esse cilindro. Só que saindo desse fluxo, a gente tem essa parte aqui desse lado e essa parte aqui desse lado. Essa parte aqui da direita que a gente está vendo, ó, ela é mais arredondada, né? Essa parte aqui, ela é mais... Você vê que ela é mais quadrada, né? Então, a gente tem que tentar representar a mão com esse certo fluxo, né? Outro fluxo que a gente consegue ver, outro flow que a gente consegue ver, é o dedo, são os dedos, né? O dedão aqui nesse desenho, né? Nessa imagem, a gente consegue observar que ele faz esse formato aqui, ó. Tá vendo? Esse arco. Então, quando você for desenhar, tem que tomar cuidado para não desenhar um dedo assim, muito duro, entendeu? Apontando assim para os lugares e, sabe? Então, você tem que trazer um pouco dessa fluidez para o traço também, tá? É um negócio que de primeira vai ser bem difícil de você acertar, mas é prática. Então vamos dissecar aqui essa mão, vamos ver como é que ela funciona. Vou pegar aqui meu vermelho de novo. Então, ó, vamos desenhar aqui um cilindro. E esse cilindro é o nosso braço, né? E ele vai fazer essa forma de cilindro aqui, certo? Você consegue visualizar? Eu estou desenhando aqui até a parte do cilindro que a gente não vê, né? Que seria transparente, que é essa parte de baixo aqui, essa parte interna do cilindro, né? Mas se a gente fosse ver um cilindro mais maciço, né, ele seria mais ou menos isso, certo? Então a gente sempre tem que tentar visualizar as coisas com essas formas geométricas, que vai ajudar muito a gente a entender. Principalmente a mão, vocês vão entender assim que a gente for fazendo mais alguns exercícios. O dedão, ele vai sempre sair aqui para fora, né? Então ele vai fazer essa espécie de L aqui, ó. Tup, tup, certo? E aqui ele vai fazer o arco. Aquele velho arco que a gente sempre fala. Então, um L na parte do dedão, um arco da outra parte. Beleza? Agora esse arco, desse arco aqui, ó, a gente faz essa linha até aqui o primeiro ponto de junta desse knuckles, né?
E aqui a gente tem as juntas, né? A gente tem que se lembrar que ela vai fazer esse arco aqui, esse formato de Wi-Fi. Eu vou resumir aqui, ó, como isso aqui, ó, como retas, para você visualizar melhor. Beleza? Tranquilo. Agora, daqui, de cada um desses pontos, agora a gente vai marcar aqui de onde que vai sair os dedos, né? Certo? Então a gente tem... E aqui o dedão ele vai sair daqui, né? Os dedos, você pode marcar eles como cilindros também, ó. Então veja bem, fiz aqui o primeiro segmento do dedo, o segundo segmento, o terceiro segmento. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer todos os dedos usando a mesma ideia. O dedão ele é um pouco diferente, porque ele tem uma articulação que ele fica interna aqui, ó, nessa região, entendeu? Então, essa parte aqui, ó, da junta pro dedão, ela é um pouco diferente. Então, ele iria ser bem maior aqui, tá? É onde ele dobra mesmo, né? A gente consegue fazer um movimento com o dedão que encosta no dedinho. Faz o teste pra você ver. Encosta o seu dedão no seu dedinho mindinho. Você vai ver como que o dedão dobra muito mais, né, do que os outros dedos, tá? Então, ele vai ter apenas as duas juntas aqui visíveis, né? Que é essa aqui e essa aqui, ó. Certo? Então, vamos ver o que virou esse nosso rascunho, ó. Virou isso aqui. Pode parecer um pouco complexo, mas eu já vou ensinar vocês como que a gente vai fazer isso de maneira mais simples. Eu estou mostrando como é que funciona. Peguei aqui essa outra mão e ela está do mesmo jeito, só que virada com a palma para frente. A primeira coisa que você vai conseguir observar é que a palma ela é maior visualizada quando ela está de frente para a nossa visão do que quando ela está de costas, né? As costas da mão, igual a gente está vendo na outra imagem, ela fica menor visualmente, assim, né? Uma ilusão de ótica por causa de como que esse cilindro do braço se conecta com a mão, né? É onde o punho funciona, tá? Então, a ideia aqui é a mesma, ó. Conceito básico, ó. Aquela forma de L que a gente tem, vai se conectar aqui, o nosso arco aqui, ó, tá aqui presente. A parte que é redonda do lado do dedinho mindinho, a parte que é em L do lado do dedão. E aqui a gente tem o nosso cilindro aqui. Essa dobra aqui que eu estava falando do dedão, ó, a gente consegue visualizá-la muito bem visualizando a palma da mão. Como a gente movimenta muito a mão desde que nasce, então essas dobras aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, elas ficam marcadas por toda a nossa vida, né? Então tem algumas dobras aqui que são muito importantes, que elas já vão indicar onde que as articulações da nossa mão funcionam. Então a gente já consegue ver que o nosso dedão ele faz uma dobra bem grande até aqui, assim, tá vendo? Que ele faz até essas duas dobras. Ou seja, o nosso dedão ele consegue dobrar bastante. Então essa aqui seria a primeira articulação. Quando você for desenhar o dedão vendo a palma, você pode usar dessas dobras para indicar de onde que o dedão se conecta. Você pode observar aqui como que a mão ela passa por trás aqui, ó, do dedão, tá vendo? Observa que o dedão, ele meio que entra aqui, ó. Você vê isso nas dobras da mão? Você vê como ele entra? Então é importante lembrar disso para fazer uma representação de uma mão legal também. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Quando você for desenhar, você pode representar essa parte aqui, ó. Então você faz esse arco para mostrar essa dobra, que é importante. E aí, aquele negócio que eu estava falando da fluidez, né, do flow que você vai fazer no seu desenho, eu adoro representar isso quando eu estou desenhando o dedão principalmente, sabe? Mas na mão inteira, a gente vai fazer outros exercícios, você vai ver. Observa como que eu posso fazer um arco para cima, e na hora que esse arco para cima entra aqui, eu faço um para dentro, né? E aí eu posso fazer outro aqui para cima. E ele faz esse formato aqui, ó. Ó, como flui, como uma onda, assim, né? E aqui, ó, a fluidez também que ele entra aqui, tá vendo? Ó? De volta, um arco. Então lembra sempre de trazer essa fluidez. Essa outra marcação que a gente consegue ver aqui é outra marcação de uma dobra da mão também. Porque a gente consegue dobrar a nossa mão de forma com que todos os dedos entrem aqui para dentro, né? Então ela vai fazer essa dobra. E você pode, quando for desenhar, né, fazer essa marcação se quiser. Depende do quão realista ou do estilo que você está buscando também. Aqui, ó, a parte de dentro, por mais que a gente não tenha os knuckles aqui, né, as juntas, aqui a gente tem a palma da mão que faz essa elevação também por causa da forma óssea, né.
A mão, ela tem menos musculatura, menos carne, menos coisa do que muitas outras partes do nosso corpo. Então, os ossos vão influenciar bastante a nossa mão. Então, a gente consegue ver onde tem mais elevação, provavelmente é por causa de algum osso, né? Aqui você vê que a mão tem essas barriguinhas aqui, ó. Ela tem um pouco de carne também aqui nessa parte. Tem o osso que aqui também das juntas. E provavelmente, dependendo da pessoa, né, a mão mais grossa, mais fina, pode ter calo, né, por fazer muito levantamento de peso ou trabalho braçal, né. Então depende, você tem que observar a mão de quem que você está desenhando, tá? Mas a ideia é a mesma da construção daquela outra mão ali, tá? Que a gente que a gente fez. Ou seja, a gente vai, se você quiser marcar as bolinhas aqui, ó. Eu nem vou fazer os risquinhos, eu vou fazer direto, ó. A mesma ideia, ó. Fiz aqui a mão, ó. Ela até com base aqui na nossa mão realista aqui, que tá por trás, eu até passei esse traço aqui um pouco para fora demais, né? Ficou um pouco engraçado. Mas ela é basicamente isso aqui, ó. Então, observa como a gente obedeceu aquela ideia do arco, né? Que ela está presente em tudo aqui. Observa a fluidez que eu falei, né? Isso aqui tudo são coisas que a gente que agrega para o desenho. Agora vamos ver aqui alguns exemplos aqui de mão. Eu vou ilustrar essa mão aqui, enquanto isso eu vou falando algumas coisas que eu acho que é importante a gente ver. Observa que essa mão aqui já não está naquela pose padrão, então ela pode ser um pouco difícil de fazer, né? A primeira instância. Mas vamos observar aqui algumas coisas que é interessante para a gente ver mesmo numa mão que está em movimento. Aqui, ó, lembra da fluidez que eu falei? Olha só a fluidez acontecendo aqui, ó. Tá vendo um arco que se forma aqui por dentro também. Aí aqui ela faz esse arco também. Olha só essa parte aqui que bacana, ó. Que legal que faz esse arco, tá vendo? Olha aqui, mesmo quando a mão tá fechada, você vai observar que aquela forma de arco entre os dedos, ela permanece, ó, né? Aqui, essa parte aqui, ó, ela é uma parte que tem bastante musculatura na mão, sabe? Uma das partes onde mais tem musculatura na mão, que é a parte que é a emenda do dedão. Você vê como ela empurra esses dois dedos aqui para cima. Então, você não pode vir aqui para desenhar uma mão fechada e desenhar todos os dedos aqui da mesma altura, entendeu? Alguns dedos vão ter que ficar mais altos do que o outro. Entendeu? Você consegue visualizar? Uns dedos mais altos do que o outro, para ajudar na fluidez, na naturalidade, no realismo e para fazer uma mão bacana. Então, observamos essa mão aqui, ó. Vamos desenhar ela. Vou desenhar ela aqui do lado para a gente ver. Ó. Como é que a gente vai construir? Primeiro, ó, eu vou fazer essa forma aqui, ó. Pega o lápis mais clarinho, né, mais leve, um lápis HB, passa e aí a gente vai fazer o sketch, né, o rascunho disso. Então, na hora de fazer os seus rascunhos, não só para a mão, tenta lembrar da fluidez que o traço precisa, né? Então, lembra que eu tinha desenhado esses arcos aqui para mandar a fluidez? Vamos fazer de novo. Eu vou começar aqui a mão do zero, então, porque eu quero explicar bem certinho. Então, ó, lembra da fluidez, né, que a gente quer transmitir. Então, tem esse movimento do braço chegando aqui na mão. Aqui, ó, vamos lembrar de como é que a gente tinha feito aquela construção da mão. Mesmo ela estando aqui um pouco em modo diferente, a gente consegue ter esse formato aqui, né? Que ele faz o L aqui, né? Do dedão, lembra? E aí aqui ele vai fazer aquele arco. Lembra que a parte mais alta do arco sempre vai ficar apontada para o dedo do meio, tá? Então, ó, essa é a ideia. De cá é um arco, de cá é redondinho, de cá é um L, né? Um arco aqui em cima, certo? Então vamos trazer isso aqui. Agora vamos fazer o dedão. Olha só como que a parte do dedão, ela entra aqui e ela vai para outra direção, tá vendo? Essa fluidez, assim, esse movimento é bem legal para tudo que você for desenhar, tá? No seu traço. Então, ó, você pode fazer aqui do jeito que você achar melhor, né? Você pode fazer o gominho, igual a gente fez ali por cima da mão, né? Mas você pode já vir direto aqui também. Aqui a mão vai entrar, ó, e vai fazer esse arco, né? Que ajuda muito a contar a história do que está acontecendo aqui com essa mão. Vou desenhar a unha. Vou desenhar esse arco aqui, ó, só para marcar também onde é que vai ficar
os meus dedos. E aqui é a parte mais complicada, né? Que tem muita sobreposição. Então o que está acontecendo aqui? Primeiramente tem que entender. Está tendo um cilindro que está sendo sobreposto por outro cilindro e que está sendo sobreposto por um terceiro cilindro. Uau, muita coisa, né? Mas vamos por partes. Então vou puxar aqui esse cilindro. Acho que vou até apagar essa linha para ficar mais fácil de você visualizar aí, né? Eu vou tirar essa marcação. Essa marcação seria mais para mim ver mesmo a altura que eu queria a mão. Mas olha só. Vou subir aqui essa parte do cilindro. Você pode fazer com algumas retas também, tá? Ó, traz aqui, faz uma reta. Observa como que as dobras da mão faz esse V bem aqui, ó. Você vê? Que é quando ele dobra, ela puxa esse V aqui, tá vendo? Tá, aqui eu vou apagar aqui por dentro, no que a gente estava vendo, para ficar mais fácil de você entender. Fiz aqui o primeiro dedo. Olha o segundo, como é que ele tá. Se a gente for ver aqui o arco, ele sobe um pouco antes de descer, né? Então vamos tentar reproduzir ele. Eu tô fazendo olhando mesmo, né? Terceiro dedo, ele já tá mais baixo. Observa como o terceiro gominho aqui do dedo, ó, ele tá bem pequenininho porque ele tá entrando em perspectiva, né? Então a gente vai ter que fazer ele aqui também, ó, bem pequenininho, tá? Aqui agora eu tô fazendo aqui só uns acabamentos, tá vendo? Vou apagar aqui as linhas que eu usei para criar o desenho. Pô, aqui algumas marcas aqui que eu tô vendo aqui na mão, né? E é basicamente isso, a gente tem aqui a construção de uma mão fazendo um joinha. Vai muito de observação, mas você vai ter que observar muitas mãos e desenhar muitas mãos, tá? E tentar entender esses conceitos básicos, que são a fluidez. Mão é duas coisas que compõem uma mão. A primeira coisa é fluidez e volume. Então a fluidez é esse primeiro passo que eu ensinei, ó. Então você tem que tentar manter tudo fluindo, entendeu? Ó, aqui tem esse arco, vai ter o arco não sei o que, vai ter o arco não sei na onde. Eu vou fazer mais um exemplo e aí eu vou explicar para você sobre os volumes. Então vamos para o próximo exemplo. Estamos aqui com o próximo exemplo. Essa mão aqui já parece ser bem mais complexa, né? Essa mão aqui, sabe por que ela é mais complexa? Porque está acontecendo aqui nela um negócio chamado escorço. É quando uma coisa sobrepõe a outra. Imagina você tirar uma foto com o braço apontando para a câmera, entendeu? Então, vai ter um escorço ali no seu braço, né? Aqui o dedo tá mais apontado para a câmera também. Mas as regras ainda são a mesma, né, do que a gente viu sobre fluidez. Então, vamos só observar aqui primeiramente, igual a gente fez com todas as outras vezes. Olha só essa fluidez aqui de como o dedão faz aquele movimento ainda assim, sabe? Essa voltinha aqui, ó. Essa voltinha é bem legal de fazer. Aqui também. Aí observa como tem aquela barriguinha que a gente estava falando, ela entra aqui, entendeu? O formato de L aqui talvez não vai dar para ver tão bem, porque o dedão está exatamente fazendo aquele movimento que eu te falei, aquele entra aqui para dentro da mão, né? Certo? Observa aqui o dedo, os dedos, como é que eles fluem aqui, ó. Entendeu? Como eles parece que eles estão em movimento, assim, estão apontando sempre para alguma coisa, né? E a ideia do arco tá aqui também ainda, ó. Consegue ver como que o arco ainda está funcionando, mesmo em perspectiva assim tão forçada? Mas olha, tá aí. Então, lembra do arco. Esse dedo aqui sempre vai ser o maior, o menor aqui é o dedinho, né, e tal. Essa é a ideia. Beleza? Vamos tentar desenhar essa mão aqui do lado então, pra gente tentar entender o que está acontecendo. Ó, o jeito que o braço está fluindo aqui, vamos replicar ele aqui. Aqui eu vou desenhar aquele L que eu falei, né? Ó, tá vendo? Vou manter a mesma estrutura, vamos ver. Aqui a voltinha. Aqui, igual eu falei, o dedão, ele tá entrando aqui pra dentro. Então a gente vai ter que fazer ele vir aqui mesmo, ó. Então, ó, vamos puxar ele aqui pra dentro, ó.
Aí eu posso apagar aqui essa linha para você visualizar melhor o que eu estou fazendo. Aqui para simplificar, eu fiz essas linhas, ó. Essas linhas vão me ajudar a entender o fluxo, o flow, né? Para onde está indo o dedo, né? Para onde está apontando. Ajuda bastante, tá? Aí eu consigo construir usando aquela linguagem de cilindros aqui. Tem um detalhe aqui sobre a mão, é que entre a mão aqui, ó, ela tem uma partezinha aqui como se fosse umas nadadeirinhas bem pequenininhas, sabe? Que conecta os dedos uns nos outros. Então ela sempre faz essa voltinha assim, ó. Só se representar aqui também bem tranquilo, tá? Agora eu vou apagar aqui a sujeira pra gente ver melhor o que aconteceu aqui com essas mãos, tá? Bom, então a nossa mão ficou assim. É basicamente isso, é observação. Esse é o primeiro estudo. A gente tem que entender como é que a mão funciona. E para entender, a base é essas que eu expliquei, né? Que você tem que entender a fluidez dos movimentos da mão é, e, e, e como que constrói isso, né? Por exemplo, a base é saber de onde que sai o dedão, o movimento que ele faz, assim, ó, que vai mudar muita coisa na hora de você for fazer o dedão, sabe? Os dedos, como eles fluem. Você pode, sempre que você for fazer uma mão, uma grade simples seria fazer algo mais ou menos assim, ó, né? Você faz essa caixa aqui, ó, o L acontecendo, o arco, a voltinha. E aqui, ó, você pode marcar aonde que está em cada dedo. Se você fizer essa base assim com linhas, você já consegue criar uma mão, né? Quer ver? Vou diminuir aqui um pouco para caber melhor na tela. Mas olha só, que aí você puxa aqui o punho. Você já sabe que o dedão, a junta dele é aqui por dentro. E as voltinhas que ele faz. Aqui você sabe que tem essa marcação aqui dessa parte, né? Você pode fazer ela de maneira resumida, né? Que você sabe que a mão tem muito mais dobrinhas do que isso. Se você quiser ir para um lado mais realista, você observa bem melhor, né? Do que o que eu estou fazendo aqui. Eu estou simplificando. Ó o arco aqui, ó. Vê se o arco está funcionando. No caso aqui dessas linhas que eu fiz, talvez até eu deveria diminuir um pouquinho aqui, ó. Para fazer esse arco funcionar melhor, né? Diminuir um pouco essas linhas. Tá vendo que essa aqui ficou bem menorzinha agora? Então, ó. Você tem que verificar, o arco está funcionando, está fazendo esse movimento. Eu falo arco, mas ó, eu mesmo gosto de desenhar, nem é um arco de verdade, é uma setinha. Ela aponta, né? Então aponta. Então o dedo médio, o dedo do meio, né? Ele é maior, ele fica na ponta desse arco. E aqui, para construir, você pode fazer ele num golpe só, se você quiser. Ou você pode também construir aqui com as elipses, com os cilindros aqui, ó. O primeiro cilindro é maior do que o segundo é maior que o terceiro. Entendeu? E lembrar que aqui tem essa nadadeirinha, que ela faz, ó, essa nadadeirinha ela funciona assim, ó. O dedo, ele entra para dentro dela. Aqui, ó. Entendeu? Eu acho que deu para entender, né? Vou fazer menorzinho aqui do ladinho. Ó, vou fazer aqui. O dedo, estão aqui os dedos, né? O dedo, ele fica para dentro. Então essa nadadeirinha aqui, ó, ela sempre fica para fora aqui, entendeu? Certo? Só lembrar disso, que isso aí é uma sobreposição que ajuda a trazer um pouco mais de realismo. Então, ó, fiz os dois dedos aqui, eu gosto de fazer aqui já mais num golpe só, né? Então, essa é a base para você construir a mão. E depois você só apaga aqui o que não vai funcionar. Você fez isso aqui provavelmente com um lápis de rascunho, né? Apaga ele aqui tranquilo. E aí vem com outro lápis e começa a adicionar os detalhes, né? Se a mão tiver de costa, adicionar é, as unhas e algumas dobras a mais que for preciso, né? Certo? A base para construir a mão é essa. Aí você vai ter que começar a observar usar essa base e observar ela em diferentes posições de mãos. Eu vou agora passar para vocês fazerem alguns exercícios que vão ajudar a desenhar a mão.
Tô aqui com essas ilustrações de mão que eu peguei aqui. Eu peguei do Pinterest, aquele site onde a gente consegue buscar ideias, né? Eu pesquisei lá por mãos e apareceu isso aqui. Essa imagem aqui ela é bem bacana, porque apesar de que eu copiei ela de lá, ela tá um pouco em baixa resolução, mas ela é bem bacana por uma questão. Ela já tem algumas marcações da mão aqui, ó. Se você observar, você vai ver que a pessoa já até marcou aqui, ó, algumas linhas, ó, da construção, basicamente do jeito que a gente estava fazendo, ó. Olha só essa mão aqui, como que ela flui os dedos, ó. Legal, né? Então, o exercício assim, de preferência, se você conseguir fazer todas essas mãos e muito mais, né? Pode fazer o máximo que puder. Mas para dar um número e não ficar em aberto, de preferência faz três. Não, faz quatro mãos, que eu acho que já vai te dar uma base. Mas tenta escolher mãos com posturas diferentes, sabe? Por exemplo, se você fez essa aqui que tá de costa, faz uma que tá de frente também, sabe? Essa aqui que tá de lado, ó. Essa aqui que tá mais complexa, entendeu? Olha essa aqui que bacana, caramba. Então assim, escolhe três que sejam um pouco, quatro que sejam um pouco diferentes também, para você não fazer todas essa que tá de costa, essa e essas duas aqui que tá muito parecida, sabe? Eu vou deixar isso como exercício, pratica, faz o máximo que puder. E mão é um negócio, não só mão, né, mas tudo. É um negócio que você só vai aprendendo de acordo com que você for repetindo, 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 repetindo. Para não deixar vocês fazer isso aqui às cegas, vamos só comentar de maneira bem rápida sobre algumas dessas mãos, né? Olha essa mão aqui. Essa mão aqui, vamos chamar ela de 2. Olha que bacana que tá essa mão. Essa mão aqui eu gostei bastante, ó. Observa que ela faz essa fluidez aqui, ó. O flow que a gente tava falando das linhas, ó. Então, ó, se a gente fosse desenhar ela, ó, observa aqui todos aqueles conceitos que a gente falou. Ó, aqui é a parte do dedão. Faz um L, outro, outro arco aqui em cima e aqui essa forma. E aqui, ó, o dedinho, você vê que ele continua esse flow, né? E aqui, ó, esses outros dois dedos estão aqui e esse aqui também. Fiz tudo cagado aqui, né? Mas olha só. Então a gente tem que consertar, tem que lembrar do nosso arco, que vai ficar aqui também, né? No dedo do meio, que é o maior dedo. Então, ó. Aí você pode vir aqui apagar. E olha só como a fluidez dessa mão faz esse arco assim, ó. Essa forma em S que fica bacana, porque o braço ele desce pra cá, né? Então ele faz essa forma aqui, que eu gosto bastante. Entendeu? Eu fiz aqui pequenininho pra você entender. Você faz aí do jeito que você conseguir. Tenta replicar do melhor jeito que for possível. Outra mão que eu acho bacana aqui também, ó. Eu acho essa mão aqui, ó, bem legal. Essa mão ela é legal, viu? Olha só como ela também tem essa fluidez aqui, ó. Que ela faz um movimentão bem bonito. E ela tá na posição complexa. Então aqui a gente tem aquela parte do dedão, ó. Certo? Olha aqui o arco que tá acontecendo. Até acho que eu passei um pouquinho aqui no tamanho, né? Mas esse arco tem que acontecer, tá? O dedão tá aqui também fazendo aquele movimento que eu expliquei. Tá tudo aqui. Vou ver uma outra mão aqui, uma última mão para me falar um pouco, ó, dar um exemplo. Olha essa aqui também. Essa aqui tá legal, porque essa aqui é um pouco desafiadora, porque ela tem, porque ela dobra como se fosse um pano, né? Aqui pra dentro, assim. Então ela é bem, bem desafiadora, ó. Então mais ou menos assim. Você vai puxar aqui. Aqui tem aquela parte do L do dedão. Vou fazer ela mais rápido. É basicamente isso. Aqui também, ó, você vai observar que ela segue a mesma ideia de arco, né? O arco ele faz essa ideia aqui, né? A palma da mão ela dobra, igual eu falei, então ela vai. Mas mesmo assim o dedo médio tá com a parte mais alta do arco ali, né? O fluxo tá aqui dos dedos, ó. Tá vendo como os dedos fazem o movimento e tudo. Então escolhe aí
pelo menos 4 mãos e faz. Se você fizer alguma e achar que tá horrível e se sentir estressado, nossa, o trem parece que não vai fluir, beleza, isso é normal, significa que você tá aprendendo. Você não vai aprender desenhando uma mão e ela vai sair linda de primeira. Nossa, eu sou um gênio de desenhar a mão, porque eu já desenhei a primeira mão da história aqui que tá perfeita logo de primeira, sabe? Não. Faz, pode praticar. Você vai provavelmente desenhar uma mão que vai ficar horrorosa e vai achar meio difícil, vai se frustrar. Se você desenhar 4 mãos e não gostar de nenhuma, faz o seguinte, desenha elas de novo. Pega as mesmas mãos que você escolheu um outro dia, descansa, respira fundo, fala assim, hoje vai. E aí você desenha elas de novo, tá? Certeza que se você fizer isso pela segunda vez, não joga fora o primeiro, tá? Mesmo que você fique com raiva, mas se você não gostar das primeiras mãos, desenha elas de novo em outra folha, compara elas, aí você vai ver que você teve melhora. E se mesmo assim na segunda vez você vê que melhorou, mas fala, nossa, dá pra ficar melhor ainda, faz uma terceira vez, escolhe aí, tá? E vou deixar essa imagem aqui pausada para vocês olharem e escolher, mas se nenhuma dessas mãos agradar, vai lá no Pinterest e pesquisa mãos, de preferência escolhe mãos de verdade, tá? Pra gente estudar mãos realistas. Depois eu vou ter uma aula só de estilização também, pra gente falar um pouco de estilo e como que a gente vai criar nossos próprios personagens do jeito que a gente quer. Mas de preferência escolhe mãos realistas. Ou tira foto da sua própria mão, tira foto também e coloca no computador e assiste ela lá e vai desenhando, sabe? Mas se quiser escolher uma dessas aqui também, a imagem tá aí na tela pra vocês. Eu vou deixar essa aula por aqui. Bons estudos, viu? E, ó, você vai se frustrar, mas se você se frustrar é porque tá dando certo, tá bom? Você só aprende na base da raiva. Beijo, até mais.